Boa tarde pra gente, boa tarde pra vocês aí de casa, boa tarde Espírito Santo, que não parece ser boa, porque a gente vai falar de omissão, é de ganância, é isso que está acontecendo na realidade. E vamos fazer essa ronda juntinhos hoje, trazer ao vivo para discutir esse tema no LED os destaques de hoje. A prisão da pastora Juliana Salles. O Ministério Público acredita que ela sabia que os filhos Cauã e Joaquim corriam risco ficando sozinhos com o pastor Jorgival Alves. As crianças já tinham relatado que sofriam algum tipo de violência, mas Juliana não teria feito nada para evitar. E ao vivo, o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente vai falar de casos em que mães são omissas quando os filhos são violentados. O Ronda dessa quinta está no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Rede Construbom. Produto bom, preço bom é na Construbom, a marca da sua obra. E a gente já começa o Ronda com informações ao vivo da prisão da pastora Juliana Salles, a mãe dos irmãos Cauã e Joaquim Salles. E o repórter Luciano Rossetti tem informações da transferência de Juliana, lá de Teófilo Otoni, para o Espírito Santo. Boa tarde, Luciano. Atualiza. Boa tarde, Débora. Nós continuamos ao vivo aqui de prontidão em frente ao Palácio de Justiça em Vitória. E assim como eu falei agora há pouco no TN1, a pastora Juliana Salles continua presa no presídio em Teófilo Otoni, cidade do interior, leste de Minas Gerais. Ainda não se sabe quanto tempo ela vai permanecer presa nessa cidade mineira. Porém, quando vier aqui para o Espírito Santo, Juliana vai passar por um exame de corpo de delito. Só depois, então, ela vai ser encaminhada para o presídio feminino em Colatina, não em Linhares. Agora, por quê Colatina e não Linhares? Porque Linhares não conta com presídio feminino. A cidade de Colatina tem um presídio feminino, por isso a pastora vai ser encaminhada para esse presídio. E só para um título de curiosidade, né, e mais uma informação que a gente passa para o nosso telespectador, ela foi convocada, na verdade, arrolada pela CPI dos maus tratos. O pastor George, marido dela, já passou pela CPI, ele já prestou depoimento nessa CPI. Esse depoimento foi prestado no mês passado, mais especificamente no dia 25 de maio, e ele negou tudo. Ele não confirmou nada e negou tudo. O presidente da CPI, o senador Magno Malta, inclusive, ele vai querer colocar os dois, tanto a pastora Juliana como o pastor George, frente a frente. Né, talvez ele queira comparar as versões de um ou de outro para saber se há depoimentos controversos, há histórias malditas por um ou por outro. Ele quer observar as reações, as palavras, enfim, todo o depoimento desses dois envolvidos diretamente no crime, tanto a pastora Juliana como o pastor George. Né, então nós continuamos aqui, né, na expectativa para que ela venha aqui para o Espírito Santo e que dê também depois prosseguimento a todo esse caso que com certeza estarreceu e mexeu com todos nós capixabas. Isso nos envolveu muito, nos sensibilizamos muito, como a gente mostrou agora há pouco no TN. Então continuamos de prontidão. Mais informações, repito, assim como falei no TN1, o TN2 vai trazer matérias completas, reportagens específicas, entrevistas e vai nos munir, todos nós capixabas, com boas informações. Volto agora com você no estúdio e encerro minha participação por aqui. Obrigada, Luciano Rossetti, com todos os detalhes, precisão sobre essa tragédia. Cara, eu tô perplexa desde ontem que eu já desci do meu salto aqui. Imagina, eu ter que apresentar a Ronda totalmente descalça de tanta revolta. Porque é de indignação. Ela é uma ré, ela juntou com o farelo, entendeu? Tá junto na situação. Olha, a gente vai mostrar como foi a prisão da Juliana e o que motivou essa decisão do Ministério Público lá de Linhares na reportagem agora completa. Resumão, solta aí. Uma prisão que surpreendeu muita gente. O Ministério Público Estadual de Linhares não tem dúvida. A pastora Juliana Salles poderia ter evitado a tragédia que matou seus 2 filhos. Juliana Salles é mãe dos meninos Joaquim Salles, de 3 anos, e Cauã Salles, de 6 anos.
Eles morreram no dia 21 de abril na casa onde moravam em Linhares. Inicialmente, as mortes foram tratadas como incêndio, mas não demorou para a verdade ser descoberta. As crianças foram mortas pelo pastor Georgival Alves, que é pai de Joaquim e padrasto de Cauã. Outro fato chocante: George Alves abusou sexualmente das crianças. Na noite da tragédia, a pastora não estava em casa. Mesmo assim, ela também vai responder como coautora dos 2 homicídios, 2 estupros de vulnerável e ainda por fraude processual. Colhemos provas contundentes de que ela tinha pleno conhecimento do desvio de caráter do próprio marido, da relação conturbada que ele tinha com a própria sexualidade e do menosprezo com o qual ele tratava tanto os filhos quanto o enteado Cauã. E mesmo sabendo disso, tendo pleno desconhecimento do risco que as crianças estavam submetidas ao ser deixadas ao cuidado exclusivo do Georgival, a Juliana, no dia dos fatos, no dia anterior, no dia 20, ela viaja para a cidade de Teófilo Otoni e, no encontro da igreja com as amigas de dança profética, deixa Cauã e Joaquim com o Georgival. Juliana Salles foi presa ontem pela manhã em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Em entrevista à TV Alterosa, afiliada do SBT no estado mineiro, ela disse que estava na cidade em tratamento psicológico. Você veio aqui para Teófilo Otoni fugindo por causa do mandado de prisão ou não? Não, tem 2 semanas que eu estou aqui. Mas por que é que você veio aqui para Teófilo Otoni? Ação. Segundo a Vai dar o denúncia que falar. contra a Só quero fazer pastora, correção, a aceita gente pela vem primeira falando. vara criminal de Linhares, Juliana sabia que os filhos eram abusados e nada fez para acabar com a violência. Inclusive, Cauã e Joaquim já tinham relatado na escola os problemas vividos em casa. Mas Juliana e Georgival Alves teriam negado. O Ministério Público percebeu que já haviam outros indícios da coautoria da Juliana e requereu novas diligências. E no âmbito do Ministério Público, particularmente no Laboratório de Tecnologia, foi feita outras diligências e tivemos provas contundentes, tanto do Georgival quanto da Juliana. Mãe omissa, é isso. Eu já estava até me enfiando aqui no meio da matéria para falar. Aliás, eu quero só fazer uma rápida correção, porque a mídia vai falando, a pastora, Juliana, pastora. Gente, a congregação da igreja já disse que ela não é pastora. Acabou que a gente repete esse negócio, porque isso não está de acordo com nenhuma pregação. Esse cara, ele queria promover a igreja dele, queria angariar mais fiéis com uma tragédia. Ela alterou a cena do crime. Ela lavou a roupinha da criança com mancha de sangue. E esse caso de omissão, quantas mães, se é que a gente pode chamar de mãe? Porque isso tudo está rolado no inquérito, que, claro, rola sob segredo de justiça, como suspeita, mas ela está presa, ela é ré, ela está colocada como ré agora do caso. Então, é um caso que nos faz pensar de outros que acontecem e estão ainda sem serem denunciados. Omissão em caso de abuso e violência a essas crianças. Por isso que a gente trouxe ao vivo, boa tarde, doutor Lorenzo Pasolini. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, Débora. Boa tarde, telespectadores do Ronda. Da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, como o senhor sempre vem aqui falar dos casos de abusos e crianças. Esse caso denota tantos outros, nos faz lembrar que são comuns também aqui na nossa Grande Vitória, no Espírito Santo. Exatamente. Infelizmente, esses casos ocorrem com certa frequência. Eu me recordo agora, Débora, de pelo menos 4 casos semelhantes a esse, em que as mães foram presas além dos padrastos ou dos próprios pais. Por quê? Nesses casos em que há uma omissão, essa omissão é chamada omissão penalmente relevante. O que é isso? Via de regra, no direito penal, para o telespectador entender, você só é punido pelo que você faz. Por exemplo, roubar, traficar, matar, furtar. Então você precisa fazer alguma coisa para ser punido, Débora e telespectadores. Mas, quando se trata de pai, mãe ou algum responsável legal, alguém que tem que cuidar de crianças, o direito penal diz o seguinte: não basta só a ação, a omissão também é punível. Por quê? Uma criança mal cuidada, uma criança maltratada, uma criança abandonada, ela não tem condições por si própria de se manter.
Então o direito penal vai punir a omissão, ou seja, aquele que deixa de fazer alguma coisa. E no caso dela, pelo que se aponta nas investigações, dela ter assumido o risco de deixar as crianças sozinhas com esse pai, padrasto, né, sabendo, né, desse desvio de conduta dele, né, de um comportamento inadequado com que ele pregava, tanto a sexualidade também, até porque existem, né, possibilidades de conversas entre eles, de que ela sabia disso, dizia que sentia nojo. Já há alguns indícios. Primeiro, um relato anterior da escola, Exato. a questão das roupas que teriam sido lavadas pela própria Juliana anteriormente. Então isso tudo denota o seguinte: ela tinha condições de avaliar que o Jorgeval não estava apto a ficar com 2 crianças durante alguns dias sozinho. Ou seja, ela negligenciou, ela deixou de tomar uma atitude de proteção. E a mãe, tanto o pai, ambos têm que tomar esse dever de proteção. É um dever que a lei assim impõe. E ela foi omissa, ela negligenciou. E essa omissão, então, gera a responsabilização penal da Juliana. E esse apelo que a gente quer fazer para você aí de casa, mães que suspeitem que às vezes por uma paixão elas estejam ali ludibriadas com aquele relacionamento, não veem que, poxa, o sangue na roupinha da criança, o choro dela na escola, dizendo que está sofrendo alguma coisa, mas não quer dizer o quê, pode indicar um estupro muito próximo, que não seja dentro de casa, mas de uma vizinhança, de uma pessoa próxima. E como alertar, fazer essa mãe entender que ela tem que proteger é o filho. Exatamente. Muitas das vezes nós temos 2 principais fatores, Débora e telespectadores. O primeiro é a dependência amorosa. A dependência... Exato. Exatamente. A mãe que não quer aceitar e não quer deixar aquele marido ou companheiro porque ela acha que não vai conseguir mais ninguém na vida. Ela não vai ter um novo relacionamento. Então ela fica presa, ela se mantém com aquele companheiro mesmo sabendo que ele abusa o próprio filho. E o outro fator é a dependência econômica financeira. Muitas das vezes o abusador é o arrimo de família, é quem sustenta a família, traz a renda para dentro de casa. E essa mãe então diz o seguinte: eu sei que meu filho ou minha filha é abusado, mas eu vou continuar com ele porque ele sustenta a casa. E aí não existe de forma alguma, é inaceitável. Mas é inaceitável para a gente que está na nossa sanidade, uma pessoa perder essa consciência e querer gostar mais de alguém porque te sustenta, do que você olhar para o próprio choro do seu filho. A gente vai chamar, doutor Lourenço, você acompanha aqui com a gente, a entrevista da avó do Cauã Salles, de 6 anos, que falou com a nossa equipe sobre a prisão da Juliana, e nós vamos ouvir agora no LED. Nós convivemos com ela mais de 3 anos. E o amor que ela passava para o meu neto, Cauã, era assim, muito grande. E ela cuidava muito do Cauã. Então, assim, não dá para entender que uma mãe seja conivente com qualquer crime com criança. Ela já suspeitava de alguma participação dela? Na realidade, não. Mas com o andar das investigações, a gente começou a ficar com uma dúvida. Por quê? Um silêncio de uma mãe não justifica em hipótese alguma. Então não dá para entender, não tem justificativa uma omissão de uma mãe, não tem. Agora eu deixo a investigação ser feita pelas pessoas que são realmente, que estudaram para isso. E eles estão fazendo esse papel, né? Estão investigando a fundo, tanto que se não tivesse essa investigação, esse monstro estaria na rua. Porque se ele fez isso com um filho e um enteado, ele faz com qualquer um. A criança, ela veio ao mundo para ser amada e não para ser deflorada. É muito triste saber que acontece isso com tantas crianças hoje. É um absurdo, é um absurdo. Não tem explicação para isso tudo. Tá, é um absurdo. E agora eu quero falar exatamente da importância da família, né, doutor Lourenço, de estar fiscalizando, não se deixar tão distante num relacionamento, mesmo que de casais separados, de outros relacionamentos, e saber se tem alguma coisa errada. Tem que haver uma relação de proximidade entre as crianças, adolescentes e os responsáveis, seja ele quem for, padrasto, mãe, ou qualquer pessoa, avô ou avó. A criança tem que sentir, Débora e telespectadores, confiança em falar, ela tem que ter segurança em relatar.
Se eventualmente essa criança, por exemplo, tivesse sido procurada por um adulto antes, ela teria relatado uma tentativa do Jorgeval anterior, uma tentativa de abuso, e teríamos salvo a vida dessa criança, das duas crianças. Então é fundamental que haja efetivamente um diálogo, uma porta de abertura, que essa criança consiga expressar o que ela está sentindo ou o que ela está passando eventualmente. Isso é fundamental. Quer dizer, se essa mãe, né, essa Juliana, cumprisse o papel de mãe, de responsável, Exato. de botar o filho em primeiro lugar, ela e como tantas outras, e não deixar seus filhos em algo que você não tem nem certeza, você tem uma suspeita, já sabia, vamos afastar. Será que esse relacionamento é para ser levado adiante? Claro que não. Cara, porque quando você põe um filho no mundo, a tua atenção tem que ser outra. E, infelizmente, você vê lá na delegacia, são quantos casos por semana que chegam assim? São muitos casos. Nós temos famílias e famílias que choram, e eu digo, infelizmente a gente não consegue voltar no tempo e consertar, porque se arrependem pela vida toda. Porque, eu digo, esse choro é um choro eterno. Essa avó, por exemplo, vai sofrer eternamente. É o único neto, exatamente. O pai também é uma coisa que não vai cicatrizar, é uma ferida que vai ficar no coração por muito tempo. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso que nós sempre preconizamos e reforçamos a necessidade de adoção de medidas preventivas, necessidade de orientação, aproximação das famílias. As famílias não podem estar tão longe, os seus membros não podem estar tão longe uns dos outros. Tem que dialogar, tem que conversar. Ser mais presente na tio, vida do vó, filho. alguém. Exatamente, porque a criança sozinha, ela não se expressa, ela não fala. Ela, por exemplo, não procura a delegacia de polícia, muito menos o conselho tutelar. Tem que ter um adulto que ela confie, um braço estendido, que possa resgatá-lo dessa série de horrores que ela vem vivendo. A gente não tem que transferir isso para a escola. Cara, tem que ser dentro de casa, tem que ser com a mãe, tem que ser com a avó, já que a mãe tá só defendendo o marido, se for esse o caso, sabe, compartilhe isso com a avó, das poucas vezes que for visitar a avó, que se abra, ou com a tia, a gente não está condenando ninguém, não, a gente está exatamente querendo só abrir os olhos para evitar novas tragédias. É lamentável isso acontecer, mas isso aí não tem que deixar caso pelo caso, mas promover esse acordo, minha gente, só. Alô! Vai continuar botando filho pra quê? No mundo? Pra abandonar? Agora tem uma criança de 2 anos, né? O pai. Que o pai tá preso, a mãe presa, também agora? Quer O dizer, que vai acontecer? Olha a situação, exatamente. Então, nosso trabalho, volto a repetir, o foco hoje é preventivo, é evitar novos casos como esse, porque o sofrimento e a dor para a família, sobretudo, para os outros familiares, essa ferida nunca vai cicatrizar. Ela vai perdurar durante muito tempo. Imagino que essas duas crianças sofreram, por exemplo, sendo queimadas dentro da própria casa e sofrendo, como está comprovado, uma violência sexual anterior. Quer dizer, é uma crueldade, é algo que é inaceitável e é impensável dentro da racionalidade humana. É isso, doutor Lourenço, muito obrigada pela sua participação de hoje. Até falo para as pessoas o seguinte, procurem a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que fica aqui em Jucutuquara. Doutor Lourenço e toda a equipe, todos os policiais vão recebê-los e checar essa denúncia, como já tem algumas em andamento que a gente tem visto, para aguardar desfechos. Muito obrigada pela presença. Nada, Débora, só para finalizar rapidamente, corretamente. Na outra semana, sem ser a próxima, nós estaremos então com os dois frente a frente. Eles serão conduzidos, serão levados lá em Brasília, no Senado Federal. Então a Juliana e o Jorgeval serão colocados frente a frente um do outro. E aí nós vamos tirar esse crime a limpo e saber exatamente o que aconteceu naquela casa lá em Linhares, naquela noite de horrores, na verdade. Vamos aguardar, isso aí vai dar o que falar. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, e até uma próxima. Porque esse assunto, infelizmente, não para. A gente tem que dar um basta. Todo mundo acordar para a vida. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, reflita em casa, repensa na tua família, sabe? Conversa, promova o diálogo, daqui a pouco a gente volta. Eu vou falar também do assassinato de um homem em Vila Velha. Justiceiros teriam cometido o crime porque o homem é suspeito de quê? De abusar de uma menina. Olha só, mais um caso. Daqui a pouco eu volto. Suspeito. De volta com o Ronda e agora a gente fala do caso de um homem, que foi, na verdade, retirado de casa por criminosos. Ele foi assassinado no alto do morro. Por quê, gente? Justiceiros teriam cometido esse crime porque a vítima é suspeita de abusar de uma criança. Nós vamos ver essa história com Suzy Faria e Alex Pereira, no LED. O acusado, José Alício Siqueira Filho, de 53 anos, morava nesta casa em Morada da Barra, Vila Velha. Aqui viviam ele, a mãe de 65 anos e a sobrinha de 10, que se juntou a eles após a morte da mãe. Há cerca de 2 meses, a menina saiu da casa e foi acolhida por uma família que mora no mesmo bairro. Ontem pela manhã, essa família descobriu o segredo que a menina guardava e que a fez deixar a avó e o tio.
José Alício a estaria violentando. Ao saber disso, a nova guardiã da menina foi tirar satisfação com a avó e houve uma discussão dentro da casa. Momento que os vizinhos descobriram o porquê do comportamento tão rebelde da criança. A criança antes ela só vivia com medo, fugia de casa, só vivia com medo. Agora ela tá tranquila, ela vai pra escola, anda arrumadinha, anda bonitinha. A menina andava com a cabeça cheia de piolho, agora não anda mais, né? Passa que andava, as pessoas que tá com ela anda, ela até leva ela pra escola. À noite, a avó e o tio receberam outra visita que selaria o destino dele. José estava em casa com a mãe. 8 homens, de acordo com a polícia, entraram, tiraram ele lá de dentro, na presença da mãe, o arrastaram aqui para fora e o levaram lá para cima do Morro da Pedra, onde ele foi assassinado com 3 tiros. José Alício foi arrastado pela rua e a mãe ouviu os tiros. Nós tentamos falar com ela, mas fomos informados que ela não tinha condições de falar. Temendo ficar no bairro, ela estava de mudança. Para isso, contava com a ajuda dos vizinhos. Para quem mora aqui, os fatos de ontem foram surpresa. Tanto o abuso quanto a morte. Foi uma surpresa. Ainda mais eu que tenho filhos, né? Tenho filhos, até eu, fiquei surpresa. Olha, a gente acabou de abordar esse tema, pedofilia jamais inaceitável. Mas por que com essa mesma ira das pessoas quando descobrem suspeitas de casos horrendos, elas com essa mesma revolta, elas não buscam a nossa justiça? Eu acho que a gente também tem que dar crédito às vezes para a justiça, porque a gente repete sempre de que a justiça não é tarde, né? Tarde não falha. A justiça não faz nada, é lenta. Pelo amor de Deus, cara, a gente acabou de conversar com o delegado, quantos casos todos os dias a gente mostra dessa delegacia e tantas outras que existem. Então é a gente também fazer valer o nosso direito corretamente, não se tornar um criminoso para combater outro crime. E se não foi ele, como já houve casos que nós já mostramos, de matarem uma pessoa com deficiência mental e ser confundido com um estuprador e não era. Olha que caso absurdo. Você ser um assassino de algo que não era. Pelo amor de Deus, eu acho que tá errado justiça com as próprias mãos, desse tom. Essa criança ficou mais aliviada, começou a se vestir. Vai que, sabe, eu acho que... E se esse cara era mesmo? E quantas outras vítimas devem ter? Como que vai se saber isso? Entendeu? Tá errado. Eu acho que a gente tá aqui, delegacia, DPCA, aqui em Jucutuquara, é dar o caminho das pedras, gente. É você saber buscar para não fazer algo trágico como esse também, né? Agora essa menina precisa de tratamento, tem que buscar. Olha o caso agora do professor suspeito de matar a namorada em março desse ano. Pois é, a justiça decidiu soltar o professor. A gente mostrou outro dia que foi preso, agora soltou. Ramilson dos Santos Mins, de 35 anos, ele estava no Centro de Detenção Provisória de Viana desde o dia 12 desse mês, quando nós mostramos. Só que aí agora a justiça atendeu um pedido da defesa. E ele foi solto ontem à tarde. Ramilson é o principal suspeito de matar a namorada, é a jornalista Ana Carolina de Ângeles Sabino. A jovem de 25 anos foi encontrada morta dentro de casa, lá na Serra, estava com sinais de asfixia. Inicialmente o caso, logo no começo, foi tratado como suicídio, mas aí depois logo passou a ser investigado como assassinato e aí prenderam esse namorado. Agora foi solto. Segundo a família da vítima, o relacionamento entre a jornalista e o professor era conturbado. Olha os indícios aí. E inclusive, gente, a família suspeita que a Ana Carolina já teria vindo sendo agredida. Ela já vinha sendo agredida por esse companheiro. Indícios. A gente tem que ter mais, sexto sentido. Outro dia eu falei de sexto sentido aqui, né? Que tem que ser pro bem também. Não é você também, qualquer coisa, achar que tá partindo pra cima, não. Ter feeling, observar as coisas. O mundo tá tão imediatista, a gente já faz correndo, não parece que não raciocina. Serve pra todo. Eu também sou meio rápida, hiperativa, meio pra ontem, mas às vezes tem que dar uma respirada e falar, caramba, será que é isso mesmo? Se duvidar e buscar informações. Por isso tem um bando de fake news aí, um monte de notícia falsa sendo repassada. Então a gente tem que também ponderar, raciocinar e buscar para fazer algo. Agora é uma tragédia, mais uma mulher morta. Aliás, agora é mais uma tragédia no norte do estado. Pais são suspeitos de espancar e matar o filho de 8 meses em Conceição da Barra. Meu Deus, mais um caso. Olha, no corpo do bebê tinham vários hematomas, sinais de agressão.
Essa criança ela foi levada para o pronto-socorro no distrito lá de Braço do Rio. Mas ela estava tão ferida, que infelizmente morreu pouco tempo depois. De acordo com a polícia, o bebê era agredido pelos próprios pais. O pai do menino, de 18 anos, acabou preso e a mãe, de 16, está sendo procurada. Novos os pais, né? Adolescentes praticamente. Uma familiar da jovem disse que ela sempre batia na criança, inclusive fazendo ameaças de morte. Que espécie de pais são esses, gente? Em dezembro do ano passado, o bebê já tinha sofrido uma agressão, já tinha histórico. E infelizmente, olha só a cena, não dá nem para mostrar, dessa vez foi fatal. Só pelo borrão roxo, que a gente não pode mostrar o corpinho, misericórdia, né? Mais um caso de pais, a gente está aqui repercutindo semana, mês inteiro, desde abril, aliás, o caso desses pais, né? Nem vou falar dos falsos pastores. E agora a gente vê mais um caso, um bebezinho. Não ganhou ainda um grande destaque, mas a gente está falando aqui. Pais jovens, 17, 18 anos. E eu volto a perguntar quando eu comecei aqui com o Dr. Lorenzo. As pessoas estão botando filho no mundo para quê? Com que critério? Com que intenção? Para ficar no estresse, batendo, aperreado, irritado, não dá amor? Sabe? Eu fiquei me perguntando se não estava gostando dos filhos por algum motivo. Pô, dá para adoção. Trágico também, mas dá para adoção. Vai ter alguém que vai dar amor. Tem tanta gente querendo adotar, tanta gente que não pode ter filho, que precisa da burocracia. Eu não compreendo esses entraves na lógica que estão acontecendo. Isso é para a gente abrir para novas reflexões sobre isso que acontece. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais Onda Geral. Tem participação de vocês aqui no programa. Até já. Estamos de volta com participação pelo nosso WhatsApp. Você faz o Ronda com a gente. Hoje foi o Wesley. Ele é morador lá do bairro Mucuri, Cariacica. E o Wesley, gente, reclama da situação que fica a rua dele quando chove. Eita, vamos mostrar a rua. Se a população não colocar a mão na massa, né, fica impossível passar pelo local. Então mostra pra gente, Wesley. Aí o que os pessoal de Mucuri passam, ó, a mulher descendo com o neném no colo, olha a lama que ela vai passar, tempo de cair com o neném e se machucar. Olha os moradores que deixam o carro quando chove aqui, ó. Olha a mulher descendo com o neném no colo. Eu tô quase vendo um porco no meio dessa lama. Isso daqui é os moradores da rua aqui de cima, porque eles têm carro que quer subir pra cima, não tem como subir. Aí estão tentando tampar um pouco dos buracos para ver se sobe quando dá sol, porque esse com chuva não sobe não, nem jumento puxando. Não, rapaz, isso daqui já é para ter mexido já, rapaz, isso é uma vergonha, pô. Você vê que é morro daquela igreja ali, ó, da Assembleia ali, ó. Você viu como é que tá emburacado? Uma principal, rapaz, praticamente isso aqui é uma principal, rapaz. Eita lasqueira! Ó, a gente tem uma ideia! Ó, vou dar ideia pra prefeitura. Vamos chamar as paneleiras para fazer uma panela de barro ali, né? Ô, Jesus, sem ironia, tá? Com todo respeito, que eu amo as paneleiras, né, que fazem. Agora, barro numa principal, numa área residencial, nem jumento dá pra puxar. Eu até chega a ser cômico, assim, não é trágico, é trágico. Porque tá amassando um barro ali, cada um com a sua enxada, fazendo o seu trabalho ali, sua força, pra dar um jeito. Vai escorregar no tobogã de lama, não dá, né? Vamos à resposta, estamos em contato com a prefeitura lá de Cariacica, que em relação à drenagem e à pavimentação, a prefeitura disse que vai guardar a liberação de recursos de 70 milhões por meio de financiamento solicitado à Caixa. Por enquanto, gente, não há previsão de indício para início, né? Aliás, nem indício de obra também. Não há início das obras para a Rua São Jorge, em Mucuri, como a gente mostrou. Ó, a resposta, é triste, né? Porque quem vai liberar dinheiro no ano eleitoral tá complicado. Mas a lama vai continuar, a chuva vai continuar, que triste, né? E os moradores vão ficar aqui. Essa mãe com o bebê, eu fiquei tão preocupada, cara, porque parece que não tem nenhum outro acesso. Aí o pessoal vai botando cascalho, vai botando pedrinha. Poxa, então pelo menos manda uma equipe de obras da própria prefeitura para dar uma improvisada, com brita, sei lá. Já que não dá para botar um asfalto bonitinho, né, a camada boa também, porque eu não gosto de porcaria não, tem que ser uma coisa direita. Porque aqui assim, a gente faz no improviso, daqui a 2 anos, problema de novo. Fazer direitinho, cara, botar meio fio, botar, sabe, calçada. Cara, Cariacica tem que revirar e ajudar, sabe? Alguém tem que botar a mão pro céu e falar, cara, vou ajudar e vai resolver. Infelizmente a resposta é essa, meu povo.
Nem o jumento nem vai subir, né? Ninguém. Porque tá triste, coitados de vocês. Anotem o nosso WhatsApp. Nem sempre a gente consegue, mas muitas das vezes a gente muda essa resposta, muda essa realidade. Já mostramos. É 99622-7047. 99622-7047. Prefeitura, dá atenção aí para o Mucuri. Dá um resolve aí na obra, pelo amor de Deus, hein? Por favor. Vamos pro Facebook? Chegou a hora. Vamos ler os posts de hoje. Keila Batista. Vai pra você o beijo de hoje. Pra quem? Pra mim. Obrigada. Vai pra Débora, essa linda. Beijão, Keila. Um beijo pra você também. Retribuindo, né? A Kelly Nascimento vai pra minha avó Maria, meu avô Max, que fazem 60 anos de casados hoje. Parabéns, 60, pra admirar e inspirar as pessoas com tolerância no relacionamento. Bacana. Marinalva Pérez Martins. Oi, Débora. Boa tarde. O meu beijão vai pra todos os meus 7 irmãos que amo. E meus 5 filhos, beijos, lindona. E Marinal, uma família grande. Gostei, camisa 7, galera do Brasil. Quero ver amanhã esse jogo. Eu nem sei se eu vou ver, né? Vamos tentar. Marcinha Brite, hoje o meu beijo vai pra minha mãe, Dona Maria. Dona Maria com a blusa amada, vestidinho chique. Beijo pra senhora, Marcinha. Arrasou. A mãe da Marcinha, né? E a Lidiane Alvarenga aqui. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pra nós aí. Lidiane e Cleiton ligadinhos no Honda. Quase acelera aí, hein? Valeu, Lidiane. Beijo pro casal. Tem mais. Giovana Queiroz. Boa tarde, beijo pra todos ligadinhos no Honda como eu. Show, Giovana. Cristina Silva. Boa tarde, Débora. Meu beijo vai pra minha família, meus pais, meus irmãos, que estão longe de mim, mas logo vão estar comigo. Bacana essa homenagem. Os meus também estão longe. É triste, né? Eu amo tanto eles. Acabou hoje, porque amanhã é sexta-feira, dia dos amigos que curtem o Honda. Apesar dos BOs, a gente vai sempre ter algo bom, algo para levar um pouco de energia, de alto astral para vocês, tá bom? Pra gente pensar sobre o que acontece e, né, seguir a vida com um pouco mais de reflexão. Isso é o que a gente precisa. Beijo no coração e amanhã a gente se encontra.